Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Aqui, José Eduardo, delegado de polícia no estado de São Paulo, um dos mentores do PIC à Prova. Estou aqui para conversar com vocês sobre algo importante. Algo que vocês vivem mandando direct no Instagram, mensagem e tudo mais, me perguntando sobre as distinções entre as carreiras de delegado, escrivão, investigador. Qual é a sua vocação? Como vocês vão me responder? Qual é a vocação de vocês, se vocês não sabem ao certo qual a diferença, quais são as diferenças entre os cargos. Então esse vídeo aqui é para isso, para que vocês saibam o que faz um delegado de polícia, o que faz um investigador ou um escrivão de polícia, tá? Dentro de uma delegacia, para que vocês possam optar pelo cargo correto quando vocês forem se preparar para um concurso público, tá? Então vamos conversar sobre esse assunto importante, mas antes disso, eu peço uma gentileza para vocês novamente. Curtam esse vídeo, compartilhem, assinem o nosso canal, contribuam conosco para que a gente possa continuar fornecendo esses conteúdos de qualidade para vocês, tá legal? Iniciar falando aqui sobre o cargo de delegado de polícia, o meu cargo de delegado, o que faz um delegado de polícia na Polícia Civil. Pessoal, inicialmente, o delegado de polícia, ele preside um inquérito policial, ele dita os rumos da investigação, tá? Então, determinada pessoa foi registrar um boletim de ocorrência. Via de regra, pessoal, os inquéritos policiais eles começam a partir da lavratura de um boletim de ocorrência. E eu digo via de regra porque a gente pode receber a notícia do crime, nós da Polícia Civil, ou até mesmo da Polícia Federal, podem receber a notícia de crime de outras maneiras. Por exemplo, não são raras as vezes que eu recebo um ofício do Ministério Público me dando uma notícia a respeito de um crime, de um suposto crime que precisa ser investigado. De repente a pessoa foi ao Ministério Público e fez a denúncia através ali dos canais do Ministério Público, ou durante uma audiência, por exemplo, durante um processo cível. O Ministério Público ele toma conhecimento de um fato criminoso, ele oficia a delegacia para que a investigação tenha início. Qual outra forma, professor? Uma representação, um advogado, por exemplo, peticiona no cartório central da Delegacia de Polícia pedir a instauração de um inquérito policial por conta de um suposto crime praticado contra o seu cliente. Perfeito? Então, a partir do momento que nós temos conhecimento de um fato supostamente criminoso, a gente tem alguns caminhos, né? Se existem ali elementos que dão a entender que de fato um crime pode ter acontecido, inquérito policial. Se os elementos não são tão veementes assim, a gente pode fazer uma apuração preliminar, tá? Para verificar antes do inquérito policial se esses elementos vão se concretizar, se confirmar, para que aí sim possa ser instaurado o inquérito policial. E o delegado de polícia, ele tem essa função de presidir o inquérito policial, determinar quais as diligências que vão ser realizadas, acompanhar a oitiva das partes que vão ser ouvidas durante o inquérito policial, certo? E também o delegado de polícia, ele preside o plantão de polícia judiciária. Para você que está estudando para o concurso de delegado, certamente você depois da academia de polícia, você vai acabar sendo colocado num plantão policial. E você vai presidir aquele plantão policial que vai contar no mínimo, tá? No mínimo, com um escrivão de polícia e mais uma equipe de investigadores, de 2 investigadores, por exemplo. Você vai ser o responsável pelo plantão e não é pouca responsabilidade, porque no plantão existe, por exemplo, a carceragem. Então, o preso provavelmente seu preso provavelmente não vai dormir ali naquela carceragem, vai ser transferido para uma cadeia de trânsito, para o presídio, o que seja. Mas por determinado momento aquele preso vai ser sua responsabilidade. Obviamente que se ocorrer algum problema, a apuração ela envolve a todos do plantão, mas a responsabilidade pelo plantão e a da carceragem é sua, do delegado de polícia. Delegado de polícia aqui no curso das investigações também faz representação e cumpre esses pedidos, né, que vão ser encaminhados ao Poder Judiciário. Por exemplo, o delegado ele representa pela expedição de um mandado de busca e apreensão, quando, por exemplo, ele quer verificar se uma arma de fogo se encontra na residência do averiguado, daquele sujeito que está sendo investigado no inquérito policial. Ele representa para o juiz defere o mandado, expede o mandado de prisão e aí sim o delegado de polícia, com a sua equipe operacional, se dirige ao local dos fatos para cumprimento dessa diligência.
Então você que quer ir para campo e tudo mais, você tem espaço, tá? E não necessariamente você precisa ir para uma delegacia, para um braço operacional da Polícia Civil, por exemplo, o GER e tudo mais. Eu, por exemplo, nunca trabalhei no GER, nunca trabalhei no braço operacional da Polícia Civil e já cumpri diversos mandados, seja mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, vocês vão ter essa atuação. Professor, mas eu não quero fazer isso. Professor, eu quero ficar mais interno e tudo mais. Sem problema, você não é obrigado a acompanhar a equipe, tá? Mas saiba que essa possibilidade existe, tá? Por fim, atualmente o delegado de polícia ele também se responsabiliza, e aqui eu estou falando principalmente do delegado de polícia titular de uma unidade, por toda a organização administrativa da sua delegacia de polícia. Percebam que a delegacia de polícia ela é composta por algumas segmentações. Por exemplo, os investigadores, existe uma chefia dos investigadores, tá? Os investigadores eles são subordinados ao chefe dos investigadores, que por sua vez é subordinado ao delegado de polícia titular da unidade. Os escrivães de polícia da delegacia são subordinados à chefia dos escrivães da delegacia, que por sua vez é subordinada ao delegado de polícia titular. E quando um delegado de polícia ele é titular de uma equipe de polícia judiciária, por exemplo, ele chefia aquela equipe. Então, os seus investigadores, a sua escrivã, o seu escrivão são a ele subordinados, tá bom? E essas aqui são as pouquíssimas atribuições de um delegado de polícia. Não, professor, eu quero um cargo mais operacional. Eu sou um cara que gosta de ir pra rua, eu sou uma pessoa muito proativa, eu não gosto de ficar presa em delegacia, eu quero ir pra rua. Beleza, seu cargo é de investigador de polícia, tá? Você é o braço operacional da investigação. Olha, se eu puder falar uma coisa que o investigador de polícia faz, ele faz diligências externas, tá? Cumprimentos, por exemplo, de ordens de serviço expedidas pelo delegado de polícia. Por exemplo, o delegado ele pede que seja feita uma diligência para que naquele local seja averiguada a presença de câmeras de monitoramento que possam ter flagrado determinada prática criminosa. Vai ser expedida uma ordem de serviço, o seu chefe dos investigadores vai fazer essa distribuição, tá, das ordens de serviço dentre as equipes de investigadores da delegacia e vocês vão até lá para fazer o cumprimento da diligência e depois farão um relatório bem individualizado, falando o que aconteceu, se vocês localizaram as câmeras de monitoramento ou não, tá? Além disso, o investigador de polícia também fica presente no plantão policial, não é só rua, tá? Principalmente para vocês que estão em começo de carreira, vão sair da Cadepol, vão estar no plantão policial, vocês vão ser responsáveis, por exemplo, pela transferência de presos. Um preso que é detido na sua delegacia em flagrante, por exemplo, ele permanece na delegacia, depois ele é transferido para outra delegacia ou para um presídio. Nesse caso, quem faz a transferência são os investigadores de polícia, responsáveis também pela colheita, né, dos materiais, né, das impressões datiloscópicas e tudo mais. O investigador de polícia, ele é uma peça fundamental dentro da investigação policial, porque o delegado de polícia determina, mas é somente no campo que as coisas por vezes acabam se mostrando. Então, o investigador de polícia perspicaz, que tem ali aquele tirocínio policial, ele consegue determinar e ele passa para o delegado de polícia todas as informações que são relevantes para o esclarecimento dos fatos, tá? E lembrando também, obviamente, que quando a gente fala de um plantão policial, imagina a lavratura de um auto de prisão em flagrante. Um auto de prisão em flagrante envolve todos os elementos de uma delegacia de polícia, desde o investigador de polícia, que vai fazer toda essa parte de transferência dos presos, da parte de colheita de impressões datiloscópicas, coleta de assinaturas e tudo mais. Além disso, o escrivão de polícia, que vai ser o braço direito do delegado de polícia, da lavratura de todas as peças, né, do auto de prisão em flagrante, e o delegado, obviamente, que vai coordenar tudo isso e vai fundamentar aquele auto de prisão em flagrante, falando especificamente aqui do auto de prisão em flagrante. Pois bem, o investigador de polícia é esse cara operacional, o cara que vai para a rua, via de regra, e que é a pessoa, o braço direito operacional do delegado. Porém, o braço direito do delegado, quando da condução dos inquéritos policiais, é o escrivão de polícia. O escrivão, a escrivã de polícia, que vai efetivamente ter a guarda
do inquérito policial, que vai cumprir as diligências que foram determinadas pelo delegado durante o curso da investigação. Então, o delegado dita aquilo que vai ser feito no inquérito policial. O escrivão de polícia, ele vai formalizar todas as peças que são necessárias, tá? Para o inquérito policial. Então, quando vocês pensam em uma carreira que tem contato com o inquérito policial, tanto quanto o delegado de polícia é o escrivão de polícia. E o escrivão de polícia tem uma responsabilidade enorme, porque, por exemplo, todos os objetos que são apreendidos nos autos ficam sob a guarda do escrivão de polícia. Então, se você quer ter um contato maior com o inquérito policial, via de regra, ter uma atuação mais interna, né? Diferente, falando um pouco, não tão externa, não tão operacional, o seu cargo aqui é o de escrivão de polícia. É isso, espero que vocês tenham se identificado aqui com cada uma dessas carreiras, né, dentro da Polícia Civil. Lembrando que com a edição da Lei Orgânica Nacional das Polícias, hoje os cargos de escrivão e de investigador, eles vão ser um cargo só, oficial investigador. Pô, professor, mas como que vai ser na prática? Na prática a gente não sabe ainda porque cada estado está fazendo a sua regulamentação, é algo muito recente, muito prematuro para a gente falar, mas o que a gente imagina é que essa organização e esse deslocamento aí das pessoas vai ser de acordo com as suas atribuições, aquilo que se mostrar mais viável. Ah, eu quero atuar mais na rua, eu quero ter mais contato com o inquérito policial, então vamos aguardar como isso vai se mostrar na prática, mas saibam que com a Lei Orgânica Nacional, a nova Lei Orgânica Nacional, foi editada em 2024, a gente tem essa questão aí dos cargos unificados de escrivão e investigador de polícia. Beleza? Escolheram qual é o cargo que vocês querem prestar ao concurso público? Pois bem, agora vocês já sabem o cargo que vocês querem prestar ao concurso público e também o curso que vai fazer com que vocês sejam aprovados nesse cargo, porque a sua aprovação passa a ser o nosso objetivo. Contem sempre conosco no Pique a Prova, nos sigam aí pelas redes sociais, assinem o canal aqui do YouTube, ativem as notificações, tamo junto, até o próximo vídeo, um grande abraço.